Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, eu sou assessor do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo. E hoje eu estou aqui para apresentar, acho que vocês já devem estar carecas de saber que eu estou aqui para apresentar, mais um seminário do Escritório de Evidências, aqui do Escritório de Evidências, da Secretaria de Educação de São Paulo. É o último seminário do ano e estamos muito felizes de conseguir, nesse ano tão difícil, de alguma forma, trazer cada vez mais evidências, especialistas, pesquisadoras, pesquisadores, especialistas da temática da educação, para falar com vocês, para falar com o servidor público, para falar com o professor, com a professora, com o dirigente, com o coordenador pedagógico, com o servidor da área, de outra área, enfim, e outras pessoas interessadas do tema. A gente fica muito feliz de conseguir fazer ortodoxamente, religiosamente, 39 seminários, se eu não me engano, quase 40 seminários no ano, trazendo a informação, a evidência, a discussão mais avançada, mais recente da temática de pessoas que estudam a educação. Então, eu queria iniciar a minha fala aqui de apresentação simplesmente agradecendo vocês que nos acompanharam o ano inteiro, nos acompanharam um semestre pingado, uma semana quando podia, assistia, ou quem está começando agora. Só gratidão, agradecimento, porque sem o engajamento, sem a interação de vocês, com certeza o seminário não iria para frente. Então, muito obrigado. Bom, acho que, novamente, vocês devem estar carecas de saber, o Escritório de Evidências ele é um departamento, não vou dizer novo, mas começou esse ano, ele é da CITEM, da Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Matrícula, Evidência, Matrícula e Matrícula, e começou esse ano como uma forma de transformar a cultura da administração pública para uma cultura que tome decisões baseadas em evidências. O que é muito bacana. E uma das nossas ações, como vocês devem saber, é o seminário. O seminário que semanalmente trazemos pesquisadoras, pesquisadores e especialistas do tema para conversar um pouco com vocês. E o seminário é uma forma de estreitar a relação entre a pessoa que produz o conteúdo, produz a evidência, produz o conhecimento, e que muitas vezes fica com esse conhecimento fechado, em um grupo fechado, reservado. Fazer esse estreitamento da relação do meio de campo com o servidor público, que formula e implementa a política pública, e cada vez mais a gente possa trazer evidências na hora de tomar alguma decisão. E hoje, o nosso último seminário do ano, 39º, se eu não me engano, não vai ser diferente. A gente vai seguir os mesmos esquemas que a gente vem seguindo, que é a professora Dani, ela vai conversar um pouco com vocês sobre educação inclusiva, sobre educação bilíngue, português Libras, sobre educação para surdos, vai conversar e vai falar mais ou menos 50 minutos, uma hora, e depois a gente pode parte para a interação, parte para uma conversa bacana. E vocês podem incluir os seus comentários, as suas perguntas, os seus receios, anseios. Vocês podem escrever, eu vou pedir para a Mel colocar aqui, a produtora colocar na tela de vocês, o link de interação. E eu vou pedir para vocês anotarem esse link para, no momento em que surgiu algum comentário, surgiu alguma pergunta, vocês inscrevem. E aí a gente consegue ter uma interação, uma conversa bem bacana, agora, 3 horas da tarde, 3h10, a gente consegue conversar. Porque nada mais como eu falei, a intenção do seminário é estreitar esse meio de campo, estreitar a relação. E a gente não consegue fazer isso sem conversa. E por isso que eu incentivo, eu peço, eu suplico a vocês que conversem, troquem ideia. A professora Doane aqui é super interessante, super competente, e é uma honra tê-la aqui conversando com a gente numa sexta-feira
às 2 horas da tarde, prestes ao recesso, prestes ao Natal, enfim. E, bom, não vou ficar me alongando muito, eu vou passar a palavra aqui para a professora Doane. A Doane, ela é professora bilíngue, de ensino bilíngue, ela foi finalista do Global Teacher Prize, o Nobel da Educação, né, digamos assim. Ela é mestranda em educação. Eu não vou também ficar me alongando aqui, porque se eu ficar listando o currículo da professora Doane, eu vou ficar aqui até às 3 horas da tarde só listando título e coisas interessantes que ela fez. Então, eu queria agradecer muito a professora Doane por ter topado conversar com a gente, por ter se interessado em conversar com servidores, servidoras, professores, professoras, com a gente nessa sexta-feira à tarde. Então, professora, muito obrigado, Doane, muito obrigado por ter topado, muito obrigado pelas palavras que irão ser ditas, e o palco do Zoom é seu. Muito obrigado. Me escutam? Me ouvem? Ótimo. Ai, obrigada, querido. Obrigada aí por essa introdução linda. É um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouquinho aí da minha trajetória profissional, algo que eu amo tanto, né? E adoro falar sobre isso. E um prazer mesmo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Para você que está aí do outro lado, tudo lindo? Obrigada por assistir e vamos bater papo, né? Vamos interagir. Adoro essa palavra. Aproveitando desse momento, se a gente puder quebrar um pouquinho o protocolo, eu gostaria, né, se for possível aí com o pessoal técnico, de que a gente consiga já, conforme as perguntas forem surgindo, vocês já podem me interromper na fala e aí eu respondo às pessoas que estão perguntando, pode ser? Para não ficar tudo lá para o final? Assim fica mais cara de bate-papo, tá? Se for possível, eu fico feliz. Senão, a gente vai do jeito que tinha combinado mesmo, né? Eu que quebrei o protocolo todinho. Eu sou dessas. Bom, vamos lá, né? Eu gosto de falar do começo, né? Como que eu entrei na educação de surdos? As pessoas perguntam muito isso, né? Ai, Doane, você tem algum parente surdo? Né? E não tenho nenhum parente surdo. Eu confesso que eu não ficaria triste não se eu tivesse, seria bom para eu poder aprender ainda mais, né, sobre a cultura surda, sobre a língua de sinais, mas não tenho não. A língua de sinais ela veio na minha vida quando eu era uma criança. Eu me lembro que nessa época era muito comum a gente ver nas ruas os surdos vendendo chaveirinhos, né? Eles vendiam no semáforo, tudo. E uma vez a minha mãe comprou um chaveirinho desse. Mas eu não gostei do chaveirinho. Na verdade, eu nem lembro o que era esse chaveiro aí. Eu gostei mesmo foi da embalagem, porque vinha um alfabeto manual em libras, né, na embalagem. E eu me encantei com aquilo. Eu falei, poxa, então tem gente que se comunica assim, né? Porque eu também nunca tinha tido acesso a um surdo, assim. Eu nunca tinha visto um surdo. Talvez eu tenha visto, mas como eu desconhecia, então, como a gente fala aqui no interior, eu não botei reparo, né? Bom, aí comecei ali, gostei daquele alfabeto e comecei a montar palavras com o alfabeto. E na minha cabeça, Libras era só isso, era só alfabeto manual. Olha que coisa, né? Naquela mesma época vem a Xuxa. Lembra do show da Xuxa? Pois é. Então, quem tem aí a minha idade, né? Quarentona, quarentão, uhul, vai saber do que eu tô falando. E aí vem a Xuxa e tira a Libras do anonimato com aquela musiquinha abecedário da Xuxa, né? Quem nunca ouviu o A de Amor, B de Baixinho? Oh, meu Deus, C de coração. E o D de docinho. Pois é. E calhou, né? Então, eu já tinha ali a Xuxa Rainha na minha infância e eu já gostava, me interessei pela Libras, pelo papelzinho do surdo. Aí deu tudo certo. Eu falei, nossa, que coisa legal isso, né? Poder conversar com outra pessoa e usando as mãos. Achei o máximo. Naquela época, a gente não tinha internet como tem hoje, então as pesquisas elas eram bem mais restritas, tudo ficava na biblioteca. E naquela época, minha mãe nos levava à biblioteca, né, municipal. Na época, eu morava em Valinhos, também é interior de São Paulo, é bem pertinho aqui de Campinas, que eu moro hoje.
E a mãe fazia questão de nos levar para a biblioteca toda semana, né? E eram tempos difíceis, né, na infância. Então, a gente ia a pé mesmo, porque não tinha condições de pagar o ônibus, né, ida e volta. E então íamos minha mãe, eu e a minha irmã, né, mais nova. E então eu pegava livros de história, adorava, sempre fui uma devoradora de livros assim. Mas aí, e eu perguntei, eu me lembro disso, né? De eu me interessar e perguntar para a bibliotecária se havia alguma coisa sobre a língua de sinais, né, do Brasil. E eu nem falava língua na época, na época a gente chamava de linguagem dos sinais, né? Agora que a gente trata de língua, depois de 2002, quando veio aí, né, o reconhecimento da Libras como uma língua. Bom, aí, nesse tempo, aí eu não tinha nada, assim, para me mostrar, né? Eu era uma criança também de 9 anos, então ela não tinha nada para me mostrar em relação à língua de sinais. Mas tudo bem, aí o tempo passou, aí eu fiquei um pouquinho mais velha, e aí eu falei, poxa, eu vou aprender a Libras então, né? A língua de sinais. E fui aprender Libras. E foi ótimo, porque ali o meu mundo para a cultura surda, para a comunidade surda, ele se abriu assim, ó. Nossa, na verdade ele não se abriu, ele se escancarou. Eu entrei nesse mundo, e posso falar, não pretendo sair tão cedo, não. Adoro a convivência, adoro fazer parte da cultura surda. Tem hora que eu esqueço que eu sou ouvinte. As pessoas do meu lado também, que eu saio falando Libras com todo mundo, até quem não sabe. Mas enfim. Então começou assim, começou com uma curiosidade de criança e foi para a vida profissional, para a vida adulta, para a vida profissional, né? E ainda na infância eu já queria ser professora. Eu tenho vários relatos assim da época na infância que eu já sabia que eu queria ser professora. E a minha mãe, ela sempre dizia isso pra gente, né? Como filhas mulheres, né? Mais para as meninas do que para o meu irmão menino. Ela falava: olha, a mulher tem que ser aquilo que ela deseja ser e não aquilo que a sociedade impõe. Porque, apesar de ter, né, 40 anos, 39, para ser mais exata, na minha época era muito comum a gente ouvir, né, que a mulher ela tinha que ser boa esposa, ela tinha que ser boa mãe. Não que ela não tenha que ser boa esposa e boa mãe, mas ela também pode... Mas não era muito falado na minha época sobre direito de escolha da mulher, sabe? Igual a gente vê hoje. Hoje a gente ouve as meninas já, né, decidindo, escolhendo, né? Na minha época, não. Na minha época existia uma preocupação que a menina de 12 anos tivesse o seu enxoval completo, pronto para o casamento, né? E não, eu não queria ter um enxoval pronto para o casamento, porque eu não sabia se eu queria casar. Na verdade, eu não queria casar. Eu queria estudar, eu queria ser a professora, né? E, então, minha mãe sempre deixava isso muito claro para a gente. E trazia também uma outra fala, né? Que ela dizia assim, ó, o conhecimento não ocupa espaço. Eu me lembro muito disso. E também ninguém rouba de você o conhecimento. Foram aprendizados com a minha mãe. Outra coisa que ela falava também, que, nossa, ficou muito marcado, era a educação transforma. Então, se você quiser sair dessa vida que a gente tem hoje, é só com os estudos que você vai conseguir. E aí eu resolvi seguir a risca, né, do que ela dizia, minha mãe, minha heroína, né? E aí, então, eu falei, poxa, eu quero ser a professora. E na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia Libras. Pensa que não. Então, eu já sabia Libras, não como eu sei hoje, né? Ai, por favor, vamos comparar também, né, gente? Vai, pera lá. Mas, enfim. E aí, eu conversando com os surdos, tendo esse contato com eles, né? Eu comecei a entender onde que estavam, em qual momento estavam os problemas do processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo, né, do sujeito surdo. E aí, conversando com eles, eu fui entendendo, porque alguns vinham das escolas especiais, na época a gente falava isso, né, e outros vinham das escolas inclusivas. E tudo ali, sabe, muitos sem o domínio do português, sem o domínio do conhecimento no geral, né? E eu percebia que os meninos que tinham facilidade na oralização, então aqueles surdos que faziam Libras, mas que faziam a oralização, falavam e faziam leitura labial, eles eram melhores, assim, digamos, sabe? Eles aproveitam melhor,
deixa eu me corrigir, eles aproveitaram mais do processo, desse processo escolar que eles tiveram. Já os meninos que vinham, que tinham Libras mesmo, que eram mais, que eram surdos, falantes de Libras, esses tiveram muito mais prejuízos, né? E aí eu comecei a entender aonde é que... E aí eu, conversando com eles, eu entendi onde estava o erro. E não que o erro era deles, de não ter aprendido. O erro estava na forma como era oferecido, e posso dizer, ainda é oferecido, o ensino para esse público. Falei, puxa vida, mas então se eu tenho Libras e eu gosto tanto de estar entre eles, por que não? Aí, já no primeiro semestre da faculdade, eu já fui para o lado do que a gente chamava de educação especial na minha época. E assim que eu terminei a faculdade, eu já fui trilhando esse caminho. Então, hoje são 5 pós-graduações, formada 4. Estou terminando uma aqui, que é de tecnologia por conta do canal Sala 8. Ai, como ser uma professora no mundo virtual, né? Eu não sabia disso, eu tive que aprender na raça. Aí eu falei, bom, então agora eu vou... Aliás, quem que não teve que aprender na raça, né? Todo mundo com a pandemia. Mas o meu aconteceu um pouco antes, né? 3 anos atrás. E aí eu falei, não, então eu preciso de uma pós-graduação para eu me aprofundar nesse conteúdo aí, nesse mundo da tecnologia, do ensino pela tecnologia. Então, essa pós eu ainda não terminei, estou estudando. Mas aí eu fui estudar justamente para que o meu caminho ficasse mais trilhado de acordo com as necessidades dos meus alunos. Então, eu fiz a educação especial, porque na época, para trabalhar com esse público, era obrigatório, né, ter esse certificado, e foi muito bom. Depois eu fiz um curso, uma pós-graduação em Libras, mas por quê? Porque eu sabia Libras, mas eu não tinha certificação. Naquela época, não tinha certificado, assim. Depois que veio, né, o ProLibras, que é a proficiência em Libras, aí vieram as pós-graduações, aí começou a pipocar no Brasil todo, hoje está mais acessível, que bom, mas a gente precisa rever algumas coisas também nessas pós-graduações aí, bom, outro assunto. Depois eu precisei fazer psicopedagogia, porque eu queria entender, eu queria melhor trabalhar as dificuldades nesses processos de ensino-aprendizagem do meu aluno surdo. Então, como eu poderia ajudá-lo ainda mais, né? E para ajudá-lo, eu queria entender esse processo todo, né? Me aprofundar nisso. Aí eu fui fazer a psicopedagogia. Na psicopedagogia ali e tal, depois eu comecei a perceber que é do Sala 8 também, tem tudo a ver, que é a nossa falta de material bilíngue, né, voltado para o público surdo, principalmente as crianças pequenas, né, a gente não tem material aí para o público surdo. E aí eu falei, poxa vida, então eu fui lá fazer uma pós-graduação para desenvolvimento de material bilíngue. Falei, poxa, então, aí logo depois, o Sala 8 tem 3 anos, depois de um tempo já com a pós e vivenciando todos os desafios da escola, eu falei, poxa, tá na hora, então, já que eu não tenho, já que esse material bilíngue não chega até mim, então vou eu fazer esse material bilíngue. E aí vem, então, o canal Sala 8, que está hoje no YouTube e no Facebook. E no Instagram tem também algumas coisas que eu posto lá, mas o canal mesmo para as aulas e as atividades, tanto o YouTube como o Facebook, né? Então, é mais ou menos assim essa minha trajetória, né? Eu contei aí, resumido, né? Não pode estender muito, porque tem muita coisa para falar. Como que é? O lado da minha mãe é mineiro, gente. Pensa no ser que fala, né? Que é mineiro, quando pega para bater papo. E o lado do meu pai é italiano. Ou raça que fala também, não é? Aí juntou tudo aqui. Minha mãe fala, Doni, você fala tanto que você fala até com as mãos, menina. Então juntou, né? E aí, será que já tem alguma pergunta para eu ir respondendo? Porque senão eu engajo aqui, menina. Eu tenho mais coisa para falar. Espera que eu tava no mudo, né? Em 10 meses de pandemia ainda fica no mudo. Acontece, quem nunca, né? Acho que tem chegaram 3 perguntas, né? 2 perguntas são bastante similares. Uma é do Jorge Paulo, que agradeceu você pela presença, e a pergunta é: como eu posso incluir essa educação inclusiva em minha sala de aula? E a pergunta da Lana quais são os principais desafios para os professores incluírem pessoas surdas em uma sala de aula com pessoas ouvintes? Legal, vamos lá. Obrigada, meninos, menina, os dois aí que fizeram as perguntas, obrigada. Vamos entrar nos assuntos assim bem polêmicos? Vamos pôr lenha na fogueira? Adoro!
como professora, e falando para professores, eu acho que é o nosso momento de expor algumas falhas nesses processos inclusivos aí que a gente está vivendo, né? Claro que se a gente compara a forma como era ofertado, né, esses processos antes com o agora, nossa, estamos bem, mas estamos no ideal? É claro que não. E como professor é aquela raça que não desiste nunca, né? É persistente, estamos nós aqui buscando, sim, esse ideal, né? Esse ideal que acompanhe toda essa evolução social também, porque a escola não pode ser algo desmembrado da sociedade, pelo contrário, tem que estar ali, né? Afinal de contas, uma faz parte da outra. Bom, no caso da inclusão dos surdos, eu vou ser bem específica nessa área na qual eu sou especializada, né? Bom, a gente vê, é muito comum a gente falar assim, né? A inclusão, todo mundo junto na sala. Eu só queria entender quem que acha que estar junto no mesmo ambiente significa estar incluído. Eu não sei de onde que alguém tirou isso, né? Eu, como professora de sala de aula, eu não entendo por que alguém fala que o fato de estar dividindo o mesmo espaço físico já é inclusão. Não, não é inclusão. Isso não é inclusão de jeito nenhum, né? Isso aí é você dividir espaço. É igual todo mundo dentro de um ônibus. Tá todo mundo ali dividindo o mesmo ônibus. Mas não tem interação, não tem troca, não tem aprendizados ali, né? Então, a gente não pode denominar que todo mundo junto significa inclusão. E, gente, é só a minha opinião, tá? Humilde opinião de uma professora do interior. Não, não quer dizer que seja a mesma opinião que dos demais, tá bom? Eu, apesar de falar em nome da comunidade surda neste momento, né? Por estar aqui falando com vocês, não significa que seja a opinião de todos. Mas é só mesmo sobre a minha experiência e vivência. Aí você pensa, né? Poxa, então você coloca um aluno surdo com todo mundo ouvinte, né? E ninguém fala com essa criança, ninguém interage com essa criança, né? E como é que eu considero isso uma inclusão efetiva? Só quem fala com a criança é o intérprete ou um professor que saiba Libras, né? Então, poxa, mas que inclusão é essa se a minha criança ela não tem a oportunidade de aprender com os amiguinhos? Que inclusão é essa se a minha criança não interage com outros, né? Então, um exemplo que a pandemia trouxe muito claro, essa questão da importância da interação e da comunicação. Hoje, nesse instante, eu estou em Campinas, interior de São Paulo, vocês estão aí, cada um na sua cidade, né? O Vinícius aqui do outro lado. E a gente está interagindo, né? Nós estamos interagindo, vocês perguntam, eu respondo. E por quê? Porque nós temos as ferramentas adequadas. Então, nós temos a internet, nós temos aí os aparelhos, celulares, enfim, e falamos a mesma língua. É esse ponto que a gente precisa entender. Nós falamos a mesma língua. Porque se eu estivesse aqui falando em russo, eu acredito que vocês também não estariam incluídos, né? Vocês não estariam aproveitando deste momento. A não ser que tenha um ou outro aí que fale russo. Eu não falo russo, mas se eu falasse, como é que eu faria aqui essa live aqui com vocês, nesse seminário, falando como que vocês entenderiam se fosse uma outra língua. Então, é preciso que a gente tenha alguns pontos a ser discutidos, né? E é preciso, sim, trazer visibilidade para esses pontos. Então, por exemplo, outra coisa, né? A inclusão dos deficientes. Pera lá, né? Calma aí. Quando eu tenho uma sala de aula, eu estou lá na escola, a gente sabe que a escola, segundo a nossa carta maior, né, que é a Constituição, ela já é a escola para todos. Então, eu como professora, eu tenho a minha obrigação, a minha função de incluir todos, né, independente de laudos. Então, assim, eu não vejo o meu aluno, o laudo do meu aluno, eu vejo a minha criança, né? Por quê? Por que isso é importante, gente? Vou entrar no assunto. Porque assim, eu tenho alunos surdos, que são filhos de surdos, que têm uma realidade sociocultural, socioeconômica tranquila. Então, são crianças que vivenciam, que têm casas com condições assim habitáveis, viajam, vão a teatros, enfim, tem uma vida cultural, social muito tranquila. E da mesma maneira que eu tenho crianças que não têm laudo, ou seja, não são surdos, e vivem em área de risco, e vivem à margem dessa sociedade cultural que a gente coloca, né? Então, são crianças que têm atraso linguístico, porque não conversam com adultos, mesmo sendo ouvintes.
são crianças que não têm acesso a bens culturais, então são crianças que têm uma questão sociocultural, econômica, dizendo, tão precária que elas, no seu desenvolvimento escolar, elas acabam sendo mais inclusão do que as crianças que têm laudo. Então, essas crianças, elas precisam muito mais de mim, né, do que as crianças que têm a surdez, né? Então, assim, a questão social, ela é tão mais grave em relação a ofertar para as crianças na sala de aula que a própria criança com deficiência. Né? Então, assim, eu não gosto de ver o laudo da criança, eu gosto de ver o sujeito. Então, ali, hoje, né, na sala do 3º ano que eu dou aula, são 9 alunos surdos. Ah, todos são surdos. Não, eles são surdos, gente, mas cada um tem a sua especificidade. E é nessa especificidade que eu tento fazer a minha aula, né? Então, sabe aquilo da gente atender na exclusividade o coletivo, sabe? Aí você fala, mas Doane, como é que a gente atende na exclusividade com uma sala de 40? Poxa, então tá errado o número 40 e não o atendimento exclusivo, sabe? O errado aí, o equívoco nessa sala de aula não é você atender no exclusivo, mas é a quantidade de alunos. Então tá errado isso. E não é porque naquela sala tem uma criança com laudo que essa sala tem que ser menos numerosa. Não, todas as salas têm que ser menos numerosas para que nós, professores, possamos atender bem de pertinho a nossa criança. Então, por exemplo, lá na sala, eu gosto de falar exemplos reais que eu vivo lá, tá, gente? São coisas minhas, se vocês não entenderem, depois a gente retoma, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá, desses 9 alunos surdos, tem 2 alunas, em especial, que eu gosto de trazer o assunto delas. Uma é louca nas princesas da Disney, gente, louca, tipo, adora as princesas da Disney. A outra adora, gente, tudo que é vilão. Malévola é com ela. Ela sabe tudo da Malévola e a outra sabe tudo da Cinderela, sabe assim? E da Rapunzel, enfim. Então, assim, se a gente... Quando eu consigo, né, e eu busco conseguir sempre trazer o mundo deles para minha sala de aula, a aula ela fica mais prazerosa, ela fica com aquele gostinho, eles querendo voltar no dia seguinte. E é esse sorriso que eu quero que eles tenham quando eles falam tchau para mim e vão lá e sobem as escadas para pegar a perua e ir embora. Então, é esse, sabe? Esse sorriso do tipo, amanhã tem mais. E saber que eles não faltam, porque realmente eles querem estar na escola. Então, esse quero mais, né? E como isso? Eu costumo dizer que para a sala de aula vão 2 Doanes. A Doane adulta, professora formada, cheia das teorias que aprendeu lá com o Piaget, com o Vygotsky, amo o Vygotsky, e com todo mundo. E a Doane criança. A Doane criança, ela vai comigo, né? A Doane criança, ela vai porque eu penso como que eu, criança, gostaria de estar ali naquele momento, naquele ambiente, como eu queria que fosse a minha escola, a escola das crianças. E é uma maneira... Tem dado certo, viu, gente? Porque quando a gente deixa a nossa criança fluir, fica tão mais fácil. Posso falar? Fica fácil, fica leve, fica gostoso, sem, claro, ter a responsabilidade e a obrigação da Doane adulta, né? Mas é bom para a criança também. Então ali ela se encaixa, ela se enquadra, ela convive de verdade, sabe? Então é muito bom quando a gente pode oferecer uma aula para a criança e que ela se sinta bem, ela se sinta acolhida, ela se sinta representada, né? E então essa questão da inclusão são vários pontos que a gente precisa sim discutir e sem máscara, sabe, gente? Sem romantismo, porque você, professor, sabe o que é a inclusão quando ela não tem uma rede de apoio, né? É muito comum a gente ouvir esses relatos dos professores. Poxa, eu faço o meu melhor para o meu aluno, né? Para os alunos ali, mas eu precisaria de uma rede de apoio, eu precisaria que essa família participasse mais, eu precisaria de uma psicóloga, de uma fono, de uma TO, né? E a gente não tem. Nem todo mundo, nem sempre a gente tem. Às vezes a gente não tem. E como é difícil fazer a inclusão quando a gente não tem uma rede de apoio. E ainda assim a gente insiste. Mas não dá para a gente romantizar a inclusão do tipo, o professor é super-herói e ele consegue tudo. Sim, somos super-heróis, sim. A gente consegue muita coisa. Mas se a gente pensar
que aquele período de escola da criança, ele é rico para ela, ele é importante para ela, a gente tem que valorizar esse período. E o quanto menos prejuízo essa criança tiver, melhor para ela, melhor para a nossa sociedade, melhor para você, professor, que não fica angustiado, sofrendo com crise de ansiedade, né? Que essa época ainda da pandemia foi pior ainda. Então, assim, vamos falar de inclusão, mas vamos falar de inclusão real, não de inclusão romantizada. Outra coisa que a gente tem que pensar para falar de inclusão é qual a função da escola. Para que serve a escola? Ah, a escola é só social? Ok. Não, a escola também é para ensinar, né? Ensinar. Então, tem coisas ali na escola que a criança ela vai aprender, né? E tem coisas também que a criança, não só de conteúdo, tá, gente? Não tô aqui falando só de conteúdo português, matemática, mas a gente está falando também de autonomia, de liberdade de expressão, de relações sociais. Isso tudo a escola ensina, né? A escola é uma sociedade em miniatura. E que bom que as crianças possam aprender dentro da escola, porque ali tem um adulto conhecedor que vai mediar os conflitos que ali existem, porque existem conflitos e que bom que eles acontecem dentro da escola com a gente ali cuidando desses conflitos, ensinando outras questões, né? Porque a criança vem de casa com uma bagagem cultural que deve ser respeitada, mas ali na sociedade ela vai aprender outras coisas. Então é uma questão de ampliar e aprofundar esses conhecimentos, né? E essas questões culturais também. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente qual é a função da escola. Ah, nesse caso aqui, a escola é só social. Ok, então o atendimento será voltado para o social, né? Não. Nesse caso aqui, a criança, o atendimento é social, mas também é focando os aprendizados dos conteúdos, né? Português, matemática, lá. Ah, então tá bom, então é isso. Porque assim, a gente tem ouvido falar muito de inclusão como a criança dividindo espaço físico, né? E ali ela sai depois de 9 anos da escola, falando aí no ensino fundamental 1 e 2, e os conteúdos, né? Ah, não, mas ela interagia. Tá. Como era essa interação? No caso da criança surda, tinha gente que falava Libras com ela ali? E as trocas dialógicas, né? Como é que a criança ouvinte, ela também aprende pelas trocas. A criança surda também, né? Só que é uma outra língua. Então, essa criança surda, ela vai ser tolhida desse direito dela de aprender com o igual, né? E a representação da cultura surda, onde vai ficar? Nós vamos ter professores surdos nessas escolas inclusivas? Então, isso tudo, gente, é preciso ter cautela e muita atenção para discutir. Mas o ponto principal eu deixei por último, gente. Eu deixei por último porque é o que eu mais defendo. Sabe qual é? Direito de escolha. Peraí, com que direito eu, ouvinte, que não sou surda, que não tenho parente surdo, vou escolher o que é melhor para uma pessoa surda? Ai, por favor, gente, cadê a representatividade? E quando me perguntam, na sua opinião, qual é o entrave na educação, na inclusão do nosso país? E eu falo, o entrave está na falta de representatividade, tanto na inclusão social, profissional e educacional. A gente não vê cego falando por cego, a gente não vê surdo falando pelo surdo, a gente não vê as pessoas cadeirantes, né, com mobilidade reduzida falando por elas mesmas. São pessoas que não têm deficiência determinando lei, regra, direitos. Peraí, né? Já chegou o momento da gente começar a olhar o outro não mais pela sua deficiência, mas sim pela sua eficiência. E eles são capazes, sim, com certeza, de dizer o que eles querem. Porque eu, como professora, Tchutchu, eu vou falar a verdade. Vou tentar ser, não que eu seja, mas eu vou tentar e vou buscar ser a melhor professora para o meu aluno, seja na escola inclusiva, seja na escola especializada, vamos mudar esse termo especial, a gente já fala sobre isso, na escola especializada ou lá debaixo da árvore, que na minha escola tem muitas árvores e nós adoramos levar as crianças lá para debaixo das árvores no momento da leitura, no momento da descontração e no aprendizado também. A gente usa quadro, a gente usa o morro, a gente desce de papelão no morro, porque eu buscarei ser a melhor professora em qualquer ambiente. No entanto, eu quero que o meu aluno se sinta bem no ambiente que ele escolher e não no ambiente que ele for obrigado a estar. Isso, gente, é muito específico do aluno surdo, tá bom? Claro que temos as outras condições, né?
e aí eu acho que nem é deficiência, porque tudo a gente tem que ser visto no ser humano como um sujeito completo, então é preciso olhar com atenção. Mas vamos falar do... Então, eu deixei por último essa questão da representatividade, né? Mas aí, vamos fazer um ganchinho aqui e falar dessa questão da professora especial, do aluno especial, do curso Educação Especial. Gente, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, né? E no nosso país, a palavra especial, ela tem algumas conotações muito fofas. Ah, ela é linda. Mas ela não significa especializada. Então, gente, acho que está na hora da gente trocar o termo, né? Eu, Doane, eu não sou uma professora de educação especial. Não que a minha mãe não me ache especial, minha mãe me acha especial, né? E às vezes eu me acho especial também, mas na maioria das vezes não. Então, eu não sou uma professora especial, eu não estudei tanto, eu não participei de tantos congressos, eu não aprendi tanto com os meus alunos e já não ensinei tanto para ser uma professora especial. Eu sou uma professora especializada e a minha especialidade é a surdez neste momento. Apesar que eu adoro fazer receita, então eu também sou uma professora especializada em receita. Adoro ensinar as coisas, português, matemática, tudo com receitas. Ai, não que eu seja maravilhosa na cozinha, gente, eu sou péssima, uma negação aqui em casa. As coisas só funcionam mesmo lá na escola. Eu acho que são os anjos das crianças que falam, nossa, essas crianças vão comer esse bolo, então deixa eu ajudar. É mais ou menos por aí. Então, eu também penso que está na hora da gente mudar esse termo, né, de educação especial para educação especializada, como os médicos, né, que têm lá as suas especialidades. Eu acredito que a educação vai por aí também. Afinal de contas, gente, a gente trata, a gente cuida de sujeito, né, de ser humano. E sobre a inclusão, então é isso, Tchutchu. Será que eu respondi a pergunta? Nossa, eu viajei aqui, né, falei tanta coisa. Não, claro, acho que essas são as melhores respostas, né? Não é? Acho que são as mais completas. Chegaram várias perguntas aqui. Adoro perguntas, gente, porque assim eu consigo responder. Porque se eu fico aqui falando, gente, eu vou falar tanta coisa. E às vezes a pessoa nem quer ouvir aquilo, ela quer ouvir outra coisa, né? E eu tô aqui falando outra coisa. A pergunta é da Maria Antônia. Ela pergunta: quais são os principais desafios da educação de surdos aqui no Brasil? Acho que é uma pergunta bem válida. Tem essa questão da representatividade que a gente colocou, que está na hora da comunidade surda poder escolher qual ambiente ele prefere estudar e por quê, né? Porque ele não vai escolher o que ele não vai agregá-lo. Pelo contrário, ele vai escolher o melhor para ele. Afinal de contas, quem que escolhe o pior para si mesmo, né? Bom, além disso, Tchutchu, eu esqueci o nome dela, Maria Antônia? Você falou? Me perdoa. Maria Antônia. Eu sou melhor com sinais do que com nomes. Eu não sou boa em nomes, eu sou melhor em sinais. Aí, então, Tchutchu, o que eu te respondo, outra coisa também que a gente recebe, que assim como professora de criança, é que a criança surda, ela vem para a escola, na grande maioria das vezes não mas tem as exceções, ela vem sem língua. Então, é aquela criança assim, ó, que às vezes a mamãe e o papai, né, a família, teve o diagnóstico da surdez ainda bebê, mas a gente tem políticas públicas aí, e que bom que a gente tem políticas públicas para a saúde, né? Então, a busca da prótese, vai colocar o aparelhinho, vai colocar o implante coclear, legal, ele vai falar e vai ouvir. Cri, cri, cri. Nem sempre. Então, o que acontece nesse momento é que a família, ela é incentivada a protetizar a sua criança, e que bom, porque isso precisa ter também, mas em nenhum momento a gente não tem políticas públicas que tratam da língua dessa criança, né? No caso da Libras. Pois é, minha gente. Eu já estive em várias situações acompanhando famílias que receberam o diagnóstico do bebê surdo e não tem um encaminhamento para tipo assim, olha, vai nesse lugar agora, porque ali você vai aprender Libras, porque o seu bebê, ele pode ouvir sim com o aparelho, né? Cada caso é um caso, tá, gente? Eu só tô generalizando para a gente entender o contexto, mas cada caso é específico e depois a gente pode conversar mais aprofundado cada caso. Mas aí você leva o seu bebê nesse lugar, você vai aprender Libras, a família vai aprender Libras, o bebê vai aprender Libras, vocês vão poder conviver com outros surdos, vocês vão poder participar das festas da comunidade surda. A comunidade surda tem em várias religiões, tem questão da Libras, televisões, enfim. É uma sociedade, né? Eles não são fechados ali no mundo deles, como as pessoas pensam, muito pelo contrário, né? A língua é uma barreira, sim,
É uma barreira, mas a partir do momento que você rompe essa barreira, você tem um outro mundo a ser explorado, né? E cabe a nós também buscarmos esse rompimento de barreira linguística, né? E oferecer comunicação para eles também oferecerem a comunicação e o mundo deles para a gente. Bom, e aí, então, a gente não tem isso. Então, a criança chega na escola, Tchutchu, com 6 anos de idade, sem língua. Né? Então, todo aquele processo aí, quem estudou Piaget, nos marcos de desenvolvimento, aquele processo linguístico, cadê? Ele vai começar com 6 anos de idade. E aí é muito atraso, gente. É muito atraso a criança ali, né? Adquirir uma língua, construir uma língua, adquirir e construir a linguagem só ali, né? Aí, é claro que você fala, ela é 100%? Não, não é 100% sem língua. Ela tem ali os sinais caseiros que a família usa, ou tem um pouco de oralidade, mas ela ainda não tem. Mas quando comparado, e agora a gente coloca aí, né, nesse desenvolvimento linguístico, ela não tem, ela fica sempre aquém da criança que teve ali comunicação, independente de ser surdo ou ouvinte. Porque quando a criança é surda, a família é ouvinte, e já cedo, a mamãe, o papai, a família, começa com libras, a criança chega na escola com língua, né? Então ela convive com ouvintes, mas ela tem libras, porque ela convive também com pessoas que sabem libras, e aí então o desenvolvimento dela, ele vai tranquilo, assim, sabe? Sem correria, ele vai natural, e isso vou falar, ele fica muito mais fácil para mim. Não estou dizendo aqui que quando a criança ela vem sem língua, que ela não aprende. Aprende. Oh, como não? Não tem dessa, tipo, eu estou na escola e não vou aprender. Imagina, você é aluno da professora Doane, você não vai sair por aí falando que não aprendeu nada sendo meu aluno. Então, como não? Ensino, pego no pé, falo para a família aprender Libras. Mas quando a criança vem com Libras, é outro caminho, gente. É um caminho mais de flores, assim, confesso. Quando não, é um caminho mais, assim, tortuoso, com algumas pedras, não só para mim, como professora responsável para a família e principalmente aí para a criança. Então, o maior desafio é essa questão. E é por isso que a gente fala tanto da educação infantil já com Libras, sabe? Para a criança chegar no fundamental com língua, como acontece com a criança ouvinte. E lembrando, gente, que isso não é algo específico dos surdos, não, porque a gente tem a questão só fazendo uma ponte assim, sabe? Um ganchinho simples. Mas se a gente parar para pensar nas crianças que vieram de outros países, as crianças que são refugiadas, né? Agora a gente está com vários casos aí de crianças. Inclusive, eu conheci uma que falava francês, coisa mais fofa desse mundo, e não falava o português. E aí? É outra língua também, gente. A barreira da comunicação está ali, mesmo ela ouvindo, né? E os indígenas? Quantos indígenas temos no nosso país? E quando eles vão aprender o português? Também, minha gente. Então, vamos olhar com carinho para esse povo, né, que tem uma outra língua, e como a gente pode aprender com eles e eles com a gente, sabe? Não precisa ter todo mundo igual, aliás, que bom que não somos iguais. Vamos valorizar as diferenças e respeitá-las. Eu acho que é se colocar no lugar do outro, a empatia, sabe? Então, nós como seres estamos em um processo de evolução e estamos evoluindo, sim, eu acredito, eu sou daquela do copo meio cheio, sim, então eu acredito, sim, que a gente está nesse processo e a gente vai conseguir atingir algo melhor, sabe? Então, daqui a alguns anos, quando for falar sobre inclusão, a gente vai falar desse marco histórico que estamos vivendo também. Mas eu acredito que a gente já vai falar de coisas que realmente são melhoras, né? Coisas que foram melhoradas, né? Que foram aperfeiçoadas com os erros e com os acertos, né? Afinal de contas, somos seres humanos, estamos em constante mutação, e que bom. Será que eu estou respondendo? Eu estou falando um monte de coisa aqui. Não, Aí a gente vai respondendo, você fala, que aí eu falo de novo. Tá bom, com certeza. Aqui é a pergunta da Melina, né? E a pergunta dela é como nos informamos melhor de como melhorar a questão da inclusão, principalmente com relação à pessoa que não conhece nada. Por onde começamos? Por onde começamos a nos informar? Quais são as nossas pequenas ações, as pequenas atitudes que podemos fazer? Gente, não tem trabalho
educacional, aí é independente de inclusão, viu, gente? Porque vocês ficam, né, falando da inclusão e eu fico falando de todo mundo, independente se tem laudo ou não. Eu acho que a escola, ela funciona muito melhor quando tem a parceria da família, né? Aí você fala, Dori, mas como é que a gente faz com essa família que não participa? Pois é, então tem alguma coisa errada aí também, né, gente? Cadê os compromissos ali, né? Cadê o conselho tutelar? O ECA tá dizendo lá que a família é responsável pela criança. Então, tem alguma coisa errada. Será que a gente tem que apertar um pouquinho mais essa legislação e falar, olha, toma que o filho é teu e participe mais, ou não? Ou é conversando? Que estratégias a gente tem que usar para trazer essa família para dentro da sala de aula? Será que são as festas que estão faltando? Será que está faltando a gente oferecer coisas ali para a escola ficar mais viva, mais pertencente à comunidade, a comunidade conseguir adentrar o ambiente educacional? O que será que está faltando, hein? Vamos pensar nisso? Então, fica de lição de casa. O que a gente pode fazer para trazer a sociedade para dentro da sala de aula? Ainda assim, a parceria com a família é fundamental, mas também, gente, a parceria com as instituições que as crianças é atendida. Então, no caso das crianças que têm laudo, agora específico no caso deles, tá? Por exemplo, o surdo, claro que eu tenho que fazer reunião com a dona Fono, como não? A Fono que atende meu aluno, com certeza eu tenho que fazer. Com a psicopedagoga que ele passa, com a psicóloga que ele frequenta, que a mamãe às vezes acaba frequentando também, o papai, depende. Então, claro que eu tenho que fazer reunião com esse povo, e esse povo tem que fazer reunião comigo, eu tenho que mandar laudos, relatórios, eles também têm que me enviar relatórios, tem que ser estreito essa convivência. Você fala assim, uma reunião no começo do ano, uma no final, tudo bem, mas é preciso que a gente converse nesse meio tempo aí, que é só um ano inteiro. Né? Então não adianta fazer a reunião em janeiro, lá fevereiro, e depois a outra em dezembro, novembro. E só. Não, nesse meio tempo eu preciso conversar. E quando eu percebo que o meu aluno ele está mais arredio, ele está mais agressivo, eu tenho que entrar em contato com as outras profissionais que o atendem e perguntar, poxa, ele está assim também aí ou é só aqui, hein? Porque se for só aqui, eu sei que o problema é aqui. Se for aí, o problema está onde? A gente tem que ajudar essa criança a entender o que ela está passando, o que ela está vivendo, né? Porque a criança, ela não tem a cabeça e o discernimento do adulto. Eu me lembro, eu vou contar uma história, acho que cabe. Na primeira série, adoro falar essa história. Na primeira série, gente, posso falar? Eu era a melhor aluna, não, né? Porque também é se achar, né? Mas tudo bem. Eu alfabetizei muito rápido na primeira série. Nossa, era com a tia Sidney. Adorava a tia Sidney. E ali, gente, eu ajudava os amiguinhos. Então, eu já me sentia professora. Olha, vai ver se não foi dali, viu, que veio. Então, eu me sentia professora, ajudava a tia Sidney. Naquela época, as crianças eram separadas por níveis, né? De desenvolvimento, de conhecimento, de inteligência, sei lá o que acontecia. Aí me tiraram da sala da tia Sidney e me colocaram com a tia Cacilda. A flor da Doni murchou. Porque eu, ali na tia Cacilda, como era todo mundo assim, que sabia tudo, eu não tinha ninguém para ajudar. Então eu já não gostei daquilo. Porque eu gostava do fervo da tia Sidney. Sabe, que eu ia, ajudava, fazia aqui, ajudava os amiguinhos a fazer dobradura, lá. Então eu gostava de estar ali, sabe, com os outros. E estar, mesmo numa sala, digamos, de crianças melhores, nossa, gente, como é que a gente podia fazer isso no passado, né? Não é absurdo? Nossa, umas coisas, né? Eu não acredito que eu vivi isso. Mas enfim, continua. E aí, então, eu não gostava daquele padrão, todo mundo igual. Gente, eu acho que já estava aí escrito nas estrelas. E todo mundo sabia tudo, então não tinha quem ajudar. Eu ficava ali, eu terminava a minha tarefa e só. E aí, então, eu comecei a chorar. Eu percebi que se eu chorasse, eu conseguia as coisas. Então, eu comecei a chorar e fiquei pedindo para voltar para a sala da tia Sidney. Aí, a minha avó foi lá, porque minha mãe trabalhava muito nessa época. A minha avó foi lá e falou, a Doni tem que voltar para a tia Sidney. Aí, me voltaram para a tia Sidney e eu fiquei feliz da vida. Eu falei, poxa, que legal, voltei para a tia Sidney e continuei sendo a ajudante da professora também da Vatrela. Já era. Na segunda série, gente, aquela super Doane que ajudava todo mundo, pois é, os pais da Doane separaram, né? Meu papai e minha mamãe separaram. E eu, Doane, criança, não soube lidar com aquilo. Não soube. E aí, tio, escola pra mim. Então eu perdi, eu não morava mais, a minha casa era outra, eu não tinha mais o meu pai, a minha mãe precisou trabalhar ainda mais para poder cuidar de 3 crianças, enfim, a minha vida virou. Eu, criança, não soube lidar com isso, e eu não tinha um laudo, né, gente? Eu não tenho um laudo. Né? Então, eu sou aquela criança que nem na educação inclusiva teria um atendimento diferenciado, porque eu não tenho um laudo. Mas eu tinha uma questão emocional muito forte que eu não soube lidar, e aí, então, eu reprovo a segunda série. Mas, assim, não que seja... então a Doni está falando que ela não deveriam ter reprovado. Não é isso.
Mas eu merecia, como criança, ter tido um atendimento, um olhar, enquanto criança, que estava passando por uma situação e que eu não conseguia lidar com aquilo. E que aquilo estava se influenciando negativamente o meu rendimento escolar. Sabe? Aquele, de novo, olhar a criança, olhar o sujeito, não olhar o laudo, olhar o aluno, sabe? Aquele brasileirinho que está sentado ali na tua frente, né? Poxa, então aí também entra a questão da empatia e o atendimento na exclusividade, mesmo no coletivo. Bom, reprovei a segunda série. Então, quando a gente fala de inclusão, eu gosto de inclusão, gente, mas a de todos, não só a do laudo, sabe? Assim, que a gente possa olhar essa criança como um ser que está ali. E aí você fala, como é que a gente faz isso? Então, para as crianças que têm laudo, isso que eu comentei com vocês, né? Isso é importante, você está sempre em contato com essas pessoas. É claro que uma rede de apoio ali é fundamental. No caso das crianças que precisam de cuidadores, eles têm que existir no ambiente escolar, sim, porque eles têm questões... Todo mundo tem a questão fisiológica, a necessidade da água, do banheiro, então é preciso que eles sejam atendidos nessa sua necessidade, sim. Lembrando que, gente, investimento em educação não é jogar dinheiro fora, né? Quando a gente tem uma educação de qualidade, a gente tem uma sociedade melhor. Então, só isso... Só essa pequena chave que a gente tem que mudar, né? Então, investir, sim, nessa rede de apoio, ela é fundamental. E você, professor, sempre buscar, né? Buscar dentro da área da educação, né? Às vezes você gosta mais de uma coisa, gosta mais de outra, mas buscar sempre aí um aperfeiçoamento, uma formação continuada. Cada hora eles mudam os termos, né? Eu nem sei se eu estou falando os termos certos, mas o último que falaram foi reciclagem. Eu achei meio pesado falar reciclagem, porque fica uma coisa de lixo, alguma coisa assim, né? Então, aí começaram a falar formação continuada, então vamos usar esse nome aí. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É a gente não parar no tempo também, a gente se dar esse direito de aprender sempre, né? Porque uma vez professor, sempre estudante. Adoro isso aí. Uma vez professor, sempre estudante. Gente, eu vou anotar isso, porque é a primeira vez que eu falo, eu gostei disso aí, eu vou usar em algum lugar ainda. Então é isso, gente, eu acho que eu já respondi, senão eu vou começar a falar besteira. Não, com certeza, muito obrigado. Eu vou passar para a pergunta do Pedro Hugo, que pergunta, sei que o tema do seminário não é esse, mas há alguma diretriz, alguma política pública, algum programa que vem do governo para a educação para surdos? Sim, Chuchu, o que a gente tem, então, outro problema, gente, eu vou falar um monte de problema aqui, vocês acharam que ia passar uma tarde suave, né, suave nada, eu trago tudo. Então, por conta do mestrado, eu tive que estudar muito, que estudar as políticas públicas do nosso país, até porque eu fiz uma comparação com o Uruguai, que tem uma outra forma de ver a educação de surdos, né? Lá, a educação de surdos, ela não é em escola inclusiva, é em escola especializada. E por quê? Porque eles acreditam que o sujeito surdo, ele vai se incluir de verdade numa sociedade se ele tiver conhecimento. Então, é pelo conhecimento que ele se inclui, e não dividindo espaço físico. Gente, é outra pegada, é outra proposta, é uma outra cultura, né? Tudo vamos respeitar lá e também respeitar as nossas especificidades aqui, porque a gente é bem grandão, eles são bem pequenininhos e tem isso também, né? A questão do território. Tudo influencia, viu, gente? Na educação, tudo influencia. Uma agulha influencia. Aí, então, a gente tem, sim, políticas públicas que falam da educação de surdos. O problema, Pedro, né? O que acontece, Chuchu? Ninguém se fala, mas não determina. Sabe quando a gente falou, mas não falou nada? Pois é. Dá uma olhada lá nos documentos. Só para ter uma comparação, mais ou menos, no Brasil nós temos em torno de 70 documentos que falam sobre educação no geral, assim, da pessoa com deficiência. E no Uruguai a gente tem tipo 7. Sabe assim? O problema dos nossos documentos é que eles falam, mas não falam muito. Então lá fala, prioritariamente para o surdo, a escola inclusiva, a escola bilíngue, a sala bilíngue. Tá, e o que é isso? O que você entende como escola inclusiva? A criança dividindo espaço físico? Mas e o respeito à sua língua
como sujeito que tem uma outra língua, né? A primeira língua do surdo é a Libras, não é o português é a segunda língua. E tá, uma escola inclusiva, mas vai ter aula de Libras para os amiguinhos surdos? Para os amiguinhos ouvintes aprenderem a falar com o coleguinha? Então a gente tem um currículo de Libras. E sendo surdo a sua primeira língua o português, a gente tem um currículo um currículo de ensino de português como segunda língua para esse sujeito surdo, que a sua primeira língua é Libras. Então são coisas que a gente tem que pensar. E que nós ainda não temos tudo isso pronto, né? A política da linguística em relação ao surdo, ela está vindo aí. A gente tem várias legislações que tratam da questão educacional do surdo, mas elas não explicam como. Elas falam que pode ser assim ou assado, mas elas não falam o que é esse assado. E aí, nós temos mais de 5.000 municípios no nosso país. Você imagina o fuá que é isso. Porque Campinas entende que a educação de surdos é assim, segundo a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, escola inclusiva é isso. A cidade do lado entende outra coisa. E posso falar, quando você lê as leis, as duas estão certas. Porque não foi... Posso falar uma coisa aqui? Não parece que não foi feito por gente que realmente entende e que precisaria lá estar explicadinho. Vocês estão me entendendo? Não estou dizendo, gente, que tem que ser uma coisa fechada. Sim, direito de escolha. Mas quando aquela prefeitura escolhe uma classe dentro de uma sala regular, o que vai acontecer dentro daquela sala? Não tem uma legislação que aponte, sabe? E aí fala, não, mas a cidade pode colocar de acordo com a sua especificidade, porque cada cidade no nosso país é muito grande, então elas têm essa liberdade. O problema, gente, é que quando a gente dá muita liberdade assim, para atender especificidade, a gente também tem que tomar cuidado em perder o quê? O norte disso tudo, né? Parece, ou melhor dizendo, o sul. Né? Mas tem que ter, ou seja, ou norte ou sul, a gente tem que ter uma direção. O que não pode é ficar assim, sabe? Cada um trata de um jeito, porque acha que esse jeito é melhor, não tem a representatividade dos surdos dizendo o que realmente é melhor para eles, né? Então aí falta isso para os surdos também, porque eu sei, uma cidade como Campinas, por exemplo, só na minha escola são 60 surdos. É um mundo, é bastante, né? Eu adoro falar esse número. Mas se a gente pega uma cidade do interior, por exemplo, se eu não me engano, a cidade de Vinhedo, que é onde eu nasci, que é aqui pertinho também, se eu não me engano, são 3, 4 surdos. Né? Aí você fala, mas vai montar uma escola para 3, 4 crianças? Peraí, mas e as salas? Né? E as salas que atendem as pessoas surdas respeitando os seus direitos linguísticos? Né? Então, tudo isso a gente precisa ver. Mas é preciso ter na legislação o que é cada coisa, para que o surdo possa escolher com clareza saber o que ele está escolhendo, sabe? Tipo isso. Então, eu sinto esses entraves nas políticas, assim, nas legislações educacionais que a gente tem, sim, precisava ser revisto isso tudo, viu, Tchutchu? E posso falar, daquele tanto que tem lá, 2, 3 resolveriam o nosso problema, nem precisava ter tudo aquilo. Porque uma fala, a outra fala o que falou, e fala o que não falou, e ninguém entende nada. Você pega aqueles documentos para estudar. Gente, eu fiquei louca no mestrado e revoltada. Eu falava, nossa, se eu tivesse com essa pessoa que escreveu isso, se fosse eu, poxa, ela teve esse poder, né, de fazer alguma coisa e ficou nisso, nessa patinação, assim, fica patinando as coisas, sabe? Queria eu ter tido a oportunidade de passar essa caneta aqui, você ia ver o negócio funcionar e ir para frente, porque parece que a coisa não anda, sabe? Fica igual aqueles ratinhos dentro da roda e não vai o negócio. Será que eu respondi? Claro. Com certeza. Tá? Todos esses desafios na hora de formulador de políticas públicas, como fazer essa inclusão, educação para surdos, etc. Parece que faz para o mundo à parte, assim. A gente que está no chão da escola, como a gente fala, que está ali, a gente não é consultado de uma certa maneira. E quando é consultado, não são levadas em consideração as nossas colocações. E muito menos ainda do público em questão, né? Onde já se viu política pública ser feita por ouvinte. Gente, tem que ser, no caso dos surdos, né? Teria que ter sido feita por um surdo. Né? E os cegos e a representação dos autistas aí, puxa vida, por que a gente se acha tão bom assim a ponto de escolher o que é melhor pro outro? Que isso, tá muito errado. Só um adendo, antes de passar para as próximas perguntas, chegaram alguns comentários aqui, 3, para ser mais específico.
sobre a falta de janela de Libras e legenda. Eu peço desculpas, foi uma falha nossa, na verdade, não conseguimos colocar a janela de Libras. O que eu prometo a vocês, né, pode me cobrar depois, é que quando a gente subir o vídeo, né, esse seminário está sendo gravado, todos os nossos seminários, os nossos 39 seminários foram gravados, e quando eu subir no nosso portal, no YouTube, vai ter o espaço para legenda, e 2, a gente vai colocar as Libras aqui, principalmente para esse vídeo. Eu peço desculpas, minhas sinceras desculpas, mas a gente não conseguiu, senão não ia conseguir fazer o próprio seminário, tá bom? Então... Mas é assim, né? A gente erra aqui, acerta ali e vai construindo. O que não pode é errar aqui e continuar errando, né? Com certeza. Então, vocês vão ter acesso a esse vídeo uma vez que a gente subir o seminário, com a legenda e a janela de Libras, tá bom? Então, vou seguir aqui, peço desculpas por esse equívoco. Eu tenho a pergunta da Ana Lúcia Cândido, novamente, sempre engajada e interagindo com os nossos seminários. Boa tarde, Doane, parabéns pelo seu trabalho, a sua energia é contagiante. Como a escola pode trabalhar com a questão da inserção da criança surda nos primeiros anos do ensino fundamental? Obrigado. Oi, Ana, obrigada pela pergunta. Energia contagiante, coitado do meu marido, se ele ouvir isso. Porque essa energia aqui, assim, ó, o dia inteiro, né? Robson, o nome dele é Robson. Robson, me ajuda aqui. Eu quero fazer as crianças em tamanho real para a feira de ciências. Ele fala, lá vou eu, com a maquininha de cola quente. Vou cortar EVA, é tipo isso. Bom, então, a inclusão do aluno surdo no ensino, nos primeiros anos, né, do ensino fundamental, é bem a minha praia, Tchutchu, é isso aí que eu gosto. Eu também, eu gosto, assim, eu já dei aula no ensino superior, muitos anos, foi bom, né, foi legal. A aula para os adolescentes também eu gosto, mas o que eu gosto mesmo, posso falar? Ai, gente, a alfabetização, letramento, uhul! Eu até me empolgo. Essa faixa etária, gente, não tem, é a melhor do mundo. Posso falar? É a melhor. E aí você vê a criança que chega lá, malemar escrevendo o nome, no final do ano ela tá te mandando mensagem de texto no celular. Nossa! Isso para mim é a realização profissional. Quando eu abro o Zap e tem uma mensagem de texto de algum aluno surdo, assim, falo, mano, olha isso, que gracinha, entendeu a função social da escrita, tá utilizando com prazer, porque sabe que vai ser respondido, mano, isso aí para mim é tudo. Então, essa parte, como eu gosto muito, eu também me cobro muito, né? E eu sou muito criteriosa e eu tenho percebido, e eu também posso falar, tem hora que eu perco um pouco a paciência em relação a esse assunto, da gente ver, sabe aquilo que a gente conversou? Erro. E aí quando você olha, poxa, passaram-se 10 anos, erro, poxa vida. Então, eu vejo que está na hora da gente rever muita coisa. Um exemplo que eu vou dar, adoro exemplo, já falei, é a questão do material didático, né, gente? Então, você fala assim, igualdade, escola tem que ser igual para todos. Igual nada. O ser humano não é igual, por que a escola tem que ser igual? A escola tem que ser, a gente tem que garantir a equidade, não a igualdade. E por que eu falo isso? Então, eu tenho lá a criança do 3º ano, do Fundamental 1, tá lá aprendendo, em muitos casos, Libras, ainda não sabe tudo Libras, assim, tá em aquisição, né, construção, e português também. Aí ela recebe o mesmo material didático dos amiguinhos ouvintes. Tudo em português. Eu faço o que com esse material? Olha que vocês estão respondendo aí. Eu uso. Eu uso porque é verba pública, então a gente tem ética, né? Então eu uso o material da melhor maneira possível. Mas esse material, sendo ela surda, com a sua primeira língua Libras, esse material ele tinha que vir em Libras e não em português. Não tem sentido isso, né, gente? Vamos parar para pensar. Então, assim, eu vejo que esses discursos de igualdade, eles precisam ser diminuídos. E sim, e ampliados os discursos da equidade. Porque se o meu aluno recebe o material em Libras, para que ele possa estudar lá história, geografia, ciências, que tem muito mais sentido esse material ser em Libras do que em português, poxa, esse aluno vai ganhar, eu ganharei, né? A sociedade vai ganhar.
Então, aí volta a questão, por que que o surdo quer tanto a escola de surdo? Né? As escolas especializadas, as escolas bilíngues. Por isso também, porque tem esse respeito linguístico. Né? Ele não é o diferente ali. Aliás, a aula ela é pensada e planejada para ele, na especificidade dele. E não na maioria ouvinte, porque sempre a maioria é ouvinte. Outra coisa que a gente nunca para pensar e que é importante pensar, adoro falar sobre isso, e a criança que é ouvinte, mas o papai e a mamãe são surdos? A primeira língua dessa criança também é Libras, não é o português. Então, eu tenho um monte de amigos, que são codas, a gente dá o nome de codas, CODA, é uma sigla norte-americana. Então, eu tenho vários amigos assim, que falavam da dificuldade deles em aprender português na escola, porque em casa só se falava Libras. Não é legal, gente? E aí, numa escola bilíngue dessa, essa criança aqui é ouvinte, mas os papais são surdos, a vovó é surda, o titio é surdo, né? A família é surda. Essa criança, ela pode estudar nessa escola, na qual a primeira língua dela é respeitada, que é a Libras, e não o português, sabe? E aí, quando a mamãe e o papai forem lá fazer a reunião de pais, vai ter alguém que entenda para falar com eles. Porque numa escola inclusiva, quando não tem nem intérprete para a criança, como é que a mãe acompanha, o pai acompanha o desenvolvimento da sua criança se ninguém fala com eles? Porque ninguém sabe Libras. Adoro falar de problemas que ninguém nunca tinha pensado. É isso. Será que eu respondi a pergunta? Não, com certeza. E de fato, eu, Vinícius, nunca havia pensado sobre isso. Sabe por quê, tio? É porque eu convivo com isso. É isso, esse mundo, tipo, é 24 horas na minha vida, entendeu? Eu não tô aqui de vez em quando, porque eu não estou professora, eu sou professora de surdos, então eu sou madrinha de surdos, eu vou nas festas com eles, eu tenho uma interação muito forte, muito intensa, então minha casa tem surdo, vem aqui, meu marido teve que aprender Libras para poder conversar com as minhas amigas surdas, entendeu? Então, assim, como eu vivo esse mundo, eu consigo fazer uma ponte bem próxima do mundo deles para o nosso mundo, para o mundo dos ouvintes, né? Apesar que eu particularmente gosto mais do mundo deles, a forma cultural deles, eu me identifico muito. Mas assim, eu consigo fazer essa ponte, então eu consigo trazer essa voz. E tá na hora da gente ouvir, sabe? E pensar nisso também. Poxa, e a criança que tem o papai e a mamãe surda? E quando a criança tem o papai e a mamãe surdo, e aí no final do ano é uma festa, tio, porque já aconteceu isso, e eu fui na escola, e a criança começa a cantar em português. Pro papai e pra mamãe que é surdo, no momento lá da solenidade. Mano, o que esse papai e essa mamãe aproveitou? Aí o que eu fiz? Eu levantei da cadeira de onde eu estava e fui lá interpretar. Porque nesse ambiente, eu me sinto... É impossível eu simplesmente ver essa situação e não fazer nada, sabe? Eu pedi licença e falei, não, eu vou lá interpretar. Que é isso, gente? Né? Outra coisa que acontece, cantar parabéns pro surdo, todo mundo apaga a luz. Na hora do parabéns, e a gente tem a música de parabéns para você em Libras. E como é que você apaga a luz? Como é que vai ver a música? Sabe? Então, a gente empatia, se colocar no lugar do outro e começar a olhar o mundo com outras possibilidades, não só com esse olhar que você tem aí, né? Só com esses dois olhos. É preciso olhar com o olho da consciência, com o olho do coração, sabe? Com outros olhos. Quando a gente vê um prato bonito que dá vontade, a gente olha com o olho do estômago. É só treinar, sabe? Vamos treinar os outros olhos. A gente tem muitos olhos. É isso, tio. Outra frase bela, né? Escreve aí. Ai, vamos usar. Escrever, Nossa, vou usar também. Fazer um livro dessas coisas. Tem outra pergunta da Ana Lúcia. O pessoal tá gostando? Eu não tô vendo se eles estão gostando. Eu também não tô vendo, mas eu tenho certeza. Depois você fala se eles estão gostando. Fala, Nossa, nunca mais vão me chamar, né? Mas tudo bem. Mas eu também não vou vir aqui para fazer máscara, né? Eu vim aqui para falar o que eu acho mesmo. Eu falei assim, depois que eu virei top 10, eu fiquei abusada. Eu comecei a falar mais coisa. Agora eu posso. Tô dando mais voz para os professores, porque tem muita coisa que eu falo aqui que o professor queria falar e a gente fala lá na sala dos professores, mas aí quando tá assim, ninguém fala. Então eu falo. Tem outra pergunta da própria Ana Lúcia, como eu falei, é a pessoa mais engajada, mais interativa com as nossas ações do Escritório de Evidências, e ela fala, né, comenta, muitas vezes a criança passa uma escolaridade inteira sem avançar na aprendizagem, sem que a escola perceba que às vezes tem algum tipo de problema, inclusive de surdez. O que você pensa sobre isso?
Exato, é verdade. É por isso que a gente tem que ter muita atenção com os professores que estão no infantil. Né? Então, é claro, é um momento de muita brincadeira, tem que ser, né, para a educação infantil, mas é preciso ofertar a esses professores também esses olhares, o olhar para as crianças que têm alguma coisa de diferente ali, porque na diferença eu consigo perceber e até mesmo encaminhar, porque assim, ó, às vezes acontece, viu, Tchutchu, da criança vir com um laudo de surdez, né, lá no primeiro, segundo ano, mas quem percebeu foi a professora do infantil. É muito comum a criança colocar óculos porque a professora percebeu. E então, eu, como professora do terceiro ano, agora, esse ano eu estou no terceiro ano, o ano que vem eu vou para o quarto ano, mas esse ano eu estou no terceiro. Então, assim, nos momentos que as crianças estão fazendo a lição, eu não fico preenchendo os relatórios. Tudo bem, eu sei que é muito puxado, né, gente, porque tem que preencher os relatórios, tudo. Mas eu gosto do momento da sala de aula, eu estar na sala de aula, de verdade. Então, eu presto atenção nas crianças, as caras que elas fazem, né, as atitudes das crianças, porque ali uma agressividade repentina pode me dizer alguma coisa, sabe? Um choro repentino pode me falar alguma coisa que essa criança não soube falar. Né? É aquela história que eu contei do meu caso, né? Talvez faltou, né? No meu caso, faltou olhar, né? Faltaram olhares, melhor dizendo, né? Só uma pessoa, várias. Então, assim, eu gosto na hora do recreio de perceber com quem a criança brinca, como ela brinca, né? Então, assim, a gente consegue conhecer a criança sem ela precisar te dizer, porque por vezes ela mesma não sabe nomear o que ela está sentindo, o que ela está passando, né? Sabe que eu lembro de uma história muito, muito interessante, assim, que a criança, ela não ia bem na escola, não ia bem, tentava tudo errado na educação infantil, e a mamãe era sempre chamada na escola, lá, lá, lá. Aí, a mamãe, que era professora, resolveu colocar a criança numa escola de inglês. Sabe esses cursos de inglês para criança pequena, tipo 5, 6 anos, que já tem, né? Então, aí a mamãe colocou a criança na escola de inglês, primeira semana da aula de inglês, porque são 2 crianças por sala, né? A professora falou: mamãe, leva seu filho, porque eu acredito que ele seja daltônico. Menino! Pois não é que foi fazer o exame e deu que o menino era daltônico daquele bem forte? Por isso que a criança não associava as cores, e a professora da educação infantil trabalhava muito com cor. Ai! Aí complicou, né? O menino era daltônico, mas foi a professora do inglês que percebeu que o menino tinha o daltonismo. Então, assim, é nessas percepções. Então, eu penso que as professoras da educação infantil, principalmente, né, tem que ter esse olhar, assim, para a criança mesmo, né? E, claro, continua em toda a vida escolar. No meu caso, na terceira série, terceiro ano, é muito comum as crianças eu perceber a necessidade de óculos. Porque como começa uma escrita mais intensa, tanto que a gente fala, né, que a criança ela tem que estar já alfabetizada até o final do terceiro ano, né, agora do segundo, né, mas até o final do terceiro ano ela tem que estar alfabetizada, então tem muita escrita de texto, então ali eu consigo perceber se essa criança ela está enxergando bem o quadro, ou as atividades que são entregues, ou aquele momento de interação, até mesmo ali quando elas saem correndo, né? Porque não adianta falar para ir andando que pode machucar, elas correm. Então, tudo bem. Então, você nem fala mais nada, deixa correr. E que bom, né? Porque negócio de fila também fala sério, né? Você tem que tirar um pouco as filas. Eu não gosto de fila. Enfim. E aí, então, quando as crianças sobem na árvore, né? Que eu fico lá embaixo segurando, falando, Senhor Jesus, segura aqui também, me ajuda, porque elas subiram tudo na árvore, né? E eu deixo subir na árvore. Eu já aviso as mães, olha, vão subir na árvore de tal para colher amora, manda uma outra roupa, porque vai sujar, e a amora mancha, enfim. Então, a gente, com essa observação, a gente consegue perceber se a criança tem uma dificuldade para ouvir, uma dificuldade para enxergar, uma questão motora. E, claro, né, gente, sempre estudando, né? Para conhecer mais dos marcos de desenvolvimento infantil, conhecer das deficiências. É importante a gente conhecer o ser humano, né? Então, claro que não dá para saber tudo de todos, mas dá para saber um pouquinho de todos, sim. Tá bom? É isso. E seria bom mais formações, né, sobre isso, mais roda de conversa, mas lembrei o nome, estudo de caso, era essa palavra que eu queria encontrar. Estudo de caso, né? Que as professoras possam ter momentos de falar sobre os casos que elas têm na sala de aula, e que esse número seja de alunos em sala, ele possa ser reduzido, né? De novo, a questão da exclusividade. Não estou te ouvindo. Mais uma vez aqui, né?
A gente faz em Libras. A gente pode ir para a última pergunta aqui. Acho que você já pode emendar com alguma consideração final e a gente... Já acabou? Acabou. Mas eu queria falar mais coisa. Pode falar também. Um dia me chama de novo para falar mais coisa? Chama, com certeza. Tá bom. É uma pergunta da Laura, acho que ela ouviu você falando da sua pesquisa de mestrado, para falar um pouco mais sobre educação para surdos no Uruguai, e se tem alguma ideia de resultados. Então, o que eu acompanhei, né? Falando assim, a realidade que eu acompanhei, não estou dizendo que é o país todo assim, tá, gente? Então, eles vão para o que seria nosso próximo ao ensino médio, que eles ficam até a nossa 7ª, 8ª série na escola especializada, bilíngue, e depois que eles vão para outra sala. E aí, para outra escola que é inclusiva. E aí, nessa escola tem intérprete. Como eles dominam a Libras, eles têm fluência na língua, eles, né, cresceram dentro da língua de sinais uruguaia, quando eles vão para o intérprete, são intérpretes top, assim, profissionais, assim, que sabem Libras de verdade, né, até mesmo para poder acompanhar a fala desses alunos que sabem realmente Libras, né, porque também acontece no Brasil, né, às vezes na sala de aula tem um intérprete, mas a própria criança não sabe Libras, então acontece também, e a criança não, o adolescente. Então, quando eles vão para o ensino inclusivo, eles já são maiores, eles se identificam surdos, eles já têm a cultura e o modelo e a identidade deles como surdos, então eles vão preparados para uma sala sabendo que tudo bem ser o diferente. E geralmente eles não ficam sozinhos, sempre tem mais que um surdo para que eles possam continuar trocando a língua, né? Que é super importante para o ser humano, né? As interações. O que faz a inclusão, gente, não é dividir espaço, e sim as interações comunicativas, sabe? É isso que faz inclusão. Então, eles já vão lá com uma outra cabeça, uma outra consciência. Né, eles vão para essa escola e ali eles conseguem acompanhar o conteúdo todo, porque a diferença das escolas especiais brasileiras daquela época, que algumas foram fechadas, né, a grande maioria foram fechadas, para escola bilíngue especializada é justamente isso. As escolas especiais, eu tive a oportunidade de conhecê-las, né, não cheguei a trabalhar, mas na minha época de faculdade fiz estágios. O que acontecia assim, nas escolas especiais não havia um currículo como existe nas escolas inclusivas, sabe? Olha, tem que ter aula disso, 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 a criança tem que sair daqui aprendendo isso, 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 as provas são assim, 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 como é a escola. Então, era algo mais assim, tipo, põe ele lá na escola especial, lá ele vai pintar, recortar, colar, lá ele vai aprender um ofício. Então, essa pegada de escola, de aprender, ensinar, não era tão exigida nessas escolas especiais. Todas, claro que não, estou falando da minha realidade. Então, e nessas escolas do Uruguai, não, é o mesmo currículo, titio, você tem que seguir, tem até avaliação externa, do mesmo jeito que tem na escola da prefeitura, do estado, é a mesma coisa, é só que é uma escola ali para aquele público, então tem inclusive professores surdos, o que é legal também, porque você já traz um modelo, né, uma referência para esse surdo se tornar um professor, né, ele tem um campo aberto ali para ele no mercado de trabalho, enfim, então são escolas com grade curricular, com disciplinas, tudo certinho, assim, sabe, com horário, e aí a criança e o adolescente, eles vão e estudam, tudo certinho. Então, essa é a diferença, sabe, de escola especial brasileira e escola especializada bilíngue uruguaia. Esse foi o ponto principal, mas o que eu falei anteriormente, que é a questão da concepção de inclusão, que é divergente, diferente da nossa, que é o principal para eles. Na cultura deles, inclusão não é dividir espaço físico, inclusão é ter conhecimento para se incluir socialmente. E esse ter conhecimento não é só a criança com deficiência, não, é qualquer criança. Então, eu ensino para que ele tenha conhecimento e com esse conhecimento ele consiga se incluir na sociedade. É uma outra pegada, né? Muito diferente da nossa proposta, que é todo mundo junto. Né? Nossa, se você tiver oportunidade, dá uma pesquisada nas escolas do Uruguai, na internet eles são muito ativos, viu? É uma comunidade bem forte mesmo. E a gente fica discutindo aqui, né, se inclusão é bom, se Libras é bom, né? Eles já estão anos-luz lá. Lá o negócio, eles brigam lá porque eles querem ter estúdios top montados dentro das escolas para que eles possam fazer os materiais assim de
prontidão, sabe? Enquanto a gente está brigando aqui que língua, Libras é língua, tem que respeitar a língua, eles estão numa outra pegada, eles já passaram por essa fase, eles estão mais adiantados que a gente nesse sentido. E aí, quando eu ia para lá, eu ficava super feliz de estar lá, conhecer, e quando eu voltava, eu chorava. Toda vez no avião, a aeromoça, que foi, professora? Você já sabe, eu já sei. Mas pensa que você um dia vai conseguir fazer a diferença. Se Deus quiser. A aeromoça já sabia por que eu chorava quando eu vinha de lá. É isso. Tem mais alguma coisa para perguntar? Não, acho que se você quiser emendar com algumas considerações finais, acho que pode ser bacana. Vamos fazer um resumão? 10 minutinhos, pode ser. Vamos lá, vamos falar de inclusão, mas de inclusão educacional, de direitos de escolha, vamos falar de empatia, vamos colocar aí nesse balaio todo que representatividade, ela é fundamental para qualquer área, e está na hora da gente olhar essas pessoas como pessoas que são, como brasileiros que são. É isso, a gente não tratar os diferentes iguais, porque somos todos diferentes, mesmo você que está aí me ouvindo e me enxergando, e eu que estou te ouvindo e te enxergando, a gente tem essas mesmas habilidades, mas nós não somos iguais, porque nós somos sujeitos históricos, culturais, sociais. Está na hora da gente olhar mais para esses sujeitos, né? Nessas especificidades de sujeito e não em laudo. Então, direito de escolha, sim, é importante. Inclusão não é só professor que faz, é preciso de família, é preciso de rede de apoio, sim. E, sim, vai ter dias que a diretora vai ter que tirar o salto dela e ir lá na sala de aula ajudar a professora, sim, né? Porque é uma escola, lembrando que é uma escola, somos todos ali, né, em prol das crianças. Então, todo mundo tem que fazer o seu pouquinho, sim, para virar um tantãozão. E que se a gente pudesse, agora, uma outra coisa que não tem muito a ver com inclusão, mas tem a ver com escola, né? Então, tem a ver... se a gente pudesse mudar a nossa escola, né? Esse negócio de todo mundo sentado um atrás do outro, e toca o sino, e aí o sino, quando toca, muda de português para matemática, e fecha a caixa do português, abre a caixa da matemática. Se a gente pudesse começar a trabalhar mais assim, com fazer, né? E não só com aquele sentado na carteira escrevendo, seria tão bom. Que na sala de aula não fosse assim desse jeito, né? Cada um fechado, mas que a gente pudesse ter uma cozinha aberta e fazer as aulas lá na cozinha com receitas, né? À vontade, sem ter que ficar pedindo, e só poder usar a cozinha uma vez por mês. Que os materiais ficassem abertos para a gente poder usá-lo assim, sem ter que ficar preenchendo fichinha e esperar 3, 5 dias para pegar aquele material que você teve aquele insight na hora, porque a criança falou alguma coisa e você falou, então vamos fazer uma maquete. E ali, né? Sabe, assim, que a gente pudesse ter umas aulas mais práticas, mais para o mundo infantil mesmo, né? E não tão para o mundo adulto. Porque uma coisa é aula na faculdade, né, gente? Outra coisa é aula nos primeiros, na educação infantil, nos primeiros anos, para os adolescentes também. Mais tecnologia nas escolas. Ai, gente, que tudo, hein? Que bom, né? Acho que é isso que eu queria falar. Fiz umas cutucadas aí. Claro. Bom, professora Duane, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que foi muito proveitoso para mim, para todos que nos assistiram. Com certeza fechamos nossa primeira temporada de seminário de 2020 com chave de ouro. Muito bom ouvi-la falar questões super relevantes, abrir nossos olhos, nossos inúmeros olhos, né? Olho do coração, olho do cérebro, enfim, olho do estômago. Muito obrigado. Esse foi o nosso seminário, conforme eu falei, ele foi gravado. A gente vai disponibilizá-lo agora com legenda e com a janela de Libras agora. Vai ser muito interessante e peço desculpas novamente de que não foi possível colocá-lo agora ao vivo, mas teremos o seminário com janela de Libras, tá bom? Então, queria agradecer a todas e todos que nos acompanharam, seja hoje, seja nos outros seminários do mês passado, da semana passada, do 3, 4 meses atrás. Com certeza o seminário não seria o mesmo sem vocês, e o escritório com certeza também não seria o mesmo sem vocês.
Então, professora, se quiser ter algumas palavras finais... agradecer a vocês aí pelo convite, estou super feliz de poder falar, agradecer a paciência dos professores que participaram, dá uma olhada lá no canal Sala 8, ver se vocês gostam, eu também pego muitas ideias e dicas de outros professores, adoro fazer com muitas mãos e muitos dedos, né? E o professor lá na Casa de Papel, ele fala, né? E fica fazendo um origami, né, gente? Eu tenho a mesma mania. Eu adoro origami. Eu fiz um barquinho. Eu fico falando e fazendo coisa aqui com os papéis. Eu não consigo ficar com a mão parada, porque ou eu falo libras, ou eu faço origami, eu tenho que fazer alguma coisa com a mão, gente. É a mão imperativa. Então eu fiz um barquinho para nós, ó. Depois eu vou pôr o nome de vocês aqui, vou guardar com carinho. Mas foi ele que copiou de mim, viu? Porque eu já fazia isso, de falar e fazer origami. Muito obrigado, professora. Então é isso, pessoal. A gente se vê no começo do ano que vem. Eu não vou ter a data exata, se eu não me engano, é dia 22 de janeiro que a gente volta com a nossa temporada 2021 de seminários. É isso, pessoal. Um Feliz Natal para quem comemora, um Feliz Ano Novo e que a gente tenha muita saúde, muito amor, muita paz e muita educação, empatia para o ano que virá. Então, muito obrigado e tchau, tchau.